Você já pensou em se mudar para um país, mas não tem certeza? Ou você apenas quer dar uma olhada em algumas opções de viagem? Espere, este vídeo é perfeito para você. Vou levá-lo em uma viagem para países que as pessoas se arrependem de ter viajado. Você ficará surpreso com os motivos por trás disso, pois não se trata apenas de dinheiro. Além disso, alguns desses países que você não sabia tinham as restrições que vou lhe contar. Número 10. Vietnã. O Vietnã é um país que fascina à primeira vista com suas paisagens de campos de arroz e cidades cheias de energia. Mas quando você olha mais a fundo, muitos visitantes e expatriados contam experiências que os fazem se arrepender de terem ido. Elas começam pelo embate com a corrupção cotidiana, um problema que permeia a administração pública e afeta desde a abertura de empresas até a simples obtenção de licenças. Histórias de subornos compulsórios a funcionários e a falta de transparência nos procedimentos significam que uma simples autorização pode se tornar um labirinto sem fim. Isso dificulta a livre movimentação de dinheiro no país. Outro motivo para o desencanto vem da censura e vigilância da internet. As mídias sociais e os meios de comunicação críticos estão sujeitos a controles rígidos, e aqueles que ousam expressar sua opinião sobre o governo correm o risco de serem presos. Obviamente, por causa do comunismo, estrangeiros acostumados à liberdade de expressão sentem um peso constante que afeta sua capacidade de integração e trabalho fluido. Somado a isso, a crescente desigualdade econômica, especialmente entre áreas rurais e centros urbanos, deixa muitos com a impressão de que o desenvolvimento não é equitativo. Algumas histórias falam de um choque cultural em relação a tradições profundamente enraizadas e um estilo de vida que ainda mantém certos aspectos conservadores. Isso pode ser fascinante do ponto de vista turístico, mas assustador quando se tenta construir um projeto de vida. O sentimento geral de insegurança jurídica, aliado à incerteza sobre os direitos humanos, faz com que um bom número de pessoas, depois de tentar, decida fazer as malas e procurar outro horizonte. Ao retornar, a conclusão mais amplamente compartilhada é a mesma. A imagem paradisíaca do Vietnã pode ser tão real quanto efêmera, e os desafios de adaptação são mais difíceis do que se imagina de fora. Vamos para o 9. China. Isso não te surpreenderia. A China, um gigante em constante transformação, atrai com seus arranha-céus futuristas e uma história milenar que pode ser sentida em cada canto. No entanto, viver em cidades como Pequim ou Xangai expõe você a um ar poluído, o que exige o uso de máscaras e limita atividades ao ar livre. Relatórios oficiais indicam níveis de partículas suspensas bem acima dos níveis máximos recomendados, o que afeta a saúde e gera incerteza sobre danos a longo prazo. Muitos viajantes relataram que ficaram surpresos ao vir morar aqui, pois não estão acostumados, e as chances de desenvolver câncer aumentam. A essa realidade ambiental soma-se o famoso Grande Firewall, que controla a internet, restringe o uso das redes sociais globais e monitora as comunicações. Expatriados que chegam com a intenção de desenvolver projetos tecnológicos encontram obstáculos na comunicação com o mundo exterior. O isolamento que essa censura cria é frustrante, especialmente para aqueles que precisam manter conexões internacionais ou compartilhar suas opiniões sem medo de represálias. A barreira cultural também é sentida. Por um lado, a língua mandarim é complexa de aprender, mas mesmo que você a domine, os códigos sociais diferem dos padrões ocidentais. Isso reduz as chances de assimilação e cria uma atmosfera de tensão permanente. Alguns também reclamam do ritmo intenso de trabalho, conhecido como 996, 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana, que prejudica a vida pessoal. Por fim, a forte supervisão estatal das opiniões políticas reforça ainda mais a ideia de que, apesar das enormes oportunidades econômicas, a adaptação ao modelo chinês pode ser um caminho muito árduo para muitos. O Canadá se destaca na imaginação da maioria como um Éden de oportunidades e multiculturalismo. Mas aqueles que viveram lá vivenciaram decepções que mancham essa imagem. Para começar, os invernos podem durar quase meio ano, com temperaturas em torno de menos 20 graus Celsius e dias extremamente curtos. Esse clima severo afeta o humor e muitas vezes causa depressão sazonal e isolamento. O sistema de saúde pública é outro foco de reclamações. Embora seja universal, a demanda é grande, o que causa esperas que podem durar meses
para tratamentos não urgentes. Aqueles que vêm ao país com problemas crônicos de saúde ou que necessitam de cuidados especializados descobrem que o atendimento não é tão rápido quanto prometem os folhetos turísticos. No ambiente de trabalho, destacam-se a competição acirrada e os processos de validação de qualificações, que podem ser caros e lentos para profissionais formados no exterior. Isso, combinado ao alto custo de vida em grandes cidades como Toronto e Vancouver, cria um cenário em que grande parte dos salários desaparece em aluguel e serviços públicos. Por fim, o mito de uma sociedade totalmente inclusiva bate na parede quando muitos estrangeiros sentem que sua educação internacional não é tão valorizada quanto esperavam. Às vezes, ambientes sociais fechados e burocracia lenta fazem com que algumas pessoas, depois de gastar suas economias e tempo, acabem retornando com a sensação de que o sonho canadense não era tão perfeito quanto parecia à distância. 7. O México é associado a uma cultura vibrante, paisagens coloridas e culinária de renome mundial. No entanto, para muitos que decidem ficar além do turismo, a realidade pode ser decepcionante. Para começar, os salários são geralmente mais baixos do que em outros países ocidentais, uma circunstância que dificulta o acesso a uma vida confortável, especialmente em grandes cidades ou áreas turísticas, onde os custos de moradia estão aumentando. A infraestrutura e os serviços públicos, embora estejam melhorando gradualmente, ainda sofrem com frequentes cortes de energia, abastecimento deficiente de água e redes de transporte inconsistentes. Essa instabilidade é agravada pela burocracia, que muitas vezes é lenta e complexa, na qual procedimentos como autorizações de residência ou licenças podem levar um tempo exasperantemente longo. A insegurança em certas regiões também alimenta o arrependimento entre aqueles que buscam estabilidade. Nem todo o país vive em um clima de extrema violência, mas manchetes sobre roubos, sequestros e extorsões geram medo e desconfiança. Diante do ritmo de vida mais tranquilo e da necessidade de estabelecer contatos em um ambiente de relacionamentos pessoais próximos, alguns expatriados se sentem deslocados. Embora muitos apreciem o calor dos mexicanos, a integração profunda pode levar mais tempo do que o esperado. Quando a nostalgia pela eficiência e pelos bons salários da cidade natal se torna forte, a ideia de retornar toma conta. Dessa forma, muitos são os que partem antes do planejado, com a sensação agridoce de terem presenciado a beleza do país, mas sem encontrar o tão sonhado bem-estar a longo prazo. É preciso também levar em conta os baixos salários neste país. 6. O Reino Unido tem sido o sonho de inúmeras pessoas, mas a imagem de prosperidade e história esconde realidades difíceis para muitos. Começando pelo custo de vida, cidades como Londres têm aluguéis exorbitantes e aumentos constantes nas contas de transporte público. Esse golpe econômico surpreende quem chega com planos de poupança e encontra, em vez disso, um orçamento consumido pelas despesas mensais. O clima britânico, caracterizado por neblina, chuva e invernos cinzentos, afeta o humor dos recém-chegados, especialmente nos meses mais escuros do ano. Algumas pessoas sentem uma queda de energia que é nova e desconfortável. Por outro lado, a sociedade britânica, muitas vezes descrita como reservada, pode dificultar a formação de amizades profundas. Muitos relatam ter permanecido em círculos de expatriados porque a integração em grupos locais é uma luta difícil. Além disso, a incerteza política após o Brexit mudou os procedimentos de imigração e emprego, deixando muitas pessoas presas em processos lentos ou com ofertas de emprego retiradas. O NHS, o Sistema de Saúde Pública, sofreu cortes que levaram a longos tempos de espera para cirurgias ou consultas especializadas, dificultando a vida daqueles que esperavam por um atendimento mais eficaz. No final, aqueles que saem muitas vezes ficam com a impressão de que o Reino Unido, apesar de seus atrativos, não cumpriu as promessas de estabilidade nem ofereceu o ambiente amigável que muitos desejavam. À medida que todas essas realidades se acumulam, surge um cansaço que não se reflete em guias turísticos ou romances ambientados em paisagens pitorescas inglesas. A decepção de não encontrar um lar acolhedor, os problemas de integração social e a pressão financeira que afeta até os mais otimistas fazem com que muitos saiam cedo. Em retrospecto, temos a sensação de que o Reino Unido, com todo o seu charme histórico e significado cultural, não era a terra de prosperidade que eles imaginavam. 5.
O Brasil, com sua riqueza natural e cultura exuberante, muitas vezes seduz aqueles que anseiam por uma vida sob o sol e a música. No entanto, a violência em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo impacta na tranquilidade dos expatriados. Roubos, agressões e áreas marginais com altos índices de criminalidade criam um clima de tensão constante. Aqueles que não estão acostumados com medidas de segurança adicionais podem se sentir intimidados por essa realidade. Economicamente, a inflação tornou os produtos essenciais e os aluguéis mais caros nas áreas mais prósperas. O sonho de viver uma vida confortável pode desaparecer rapidamente diante de preços comparáveis aos das grandes capitais europeias ou norte-americanas. O português, embora próximo do espanhol, ainda é uma língua que exige dedicação se você quer desenvolver uma carreira ou entender burocracia. Isso, aliás, é caracterizado por formulários repetitivos e longos tempos de espera. Socialmente, o Brasil é um mosaico. Em meio à alegria e diversidade, a desigualdade e a corrupção ainda estão presentes. Muitas pessoas ficam decepcionadas ao ver como as diferenças entre as classes sociais se traduzem em tensões diárias e sistemas de saúde e educação públicos que nem sempre atendem às expectativas. Por fim, é importante destacar que o boom econômico, que antes atraía investimentos estrangeiros, foi interrompido em diversas ocasiões por crises internas. Isso levou a demissões em massa em setores estratégicos e à instabilidade no emprego, o que mina as ideias iniciais de muitos recém-chegados. A cada nova dificuldade, vem a percepção de que o charme brasileiro não é suficiente para compensar o acúmulo de contratempos. E é nesse ponto que muitos decidem fazer as malas e deixar a terra do samba e da bossa nova para trás. 4. Os Emirados Árabes Unidos se tornaram um símbolo de arranha-céus futuristas e luxo excessivo, especialmente Dubai e Abu Dhabi. Mas o brilho de seus edifícios contrasta com um custo de vida que pode ser inacessível, especialmente em termos de aluguel e serviços médicos. O ritmo frenético de trabalho e a busca pelo sucesso imediato geram uma competição acirrada. Expatriados vêm de todo o mundo para prosperar, e muitos acabam sofrendo estresse constante por permanecerem relevantes em ambientes corporativos exigentes. Ao mesmo tempo, o país, embora multicultural, mantém regras de convivência muito rígidas, vinculadas à sua tradição islâmica. Demonstrações públicas de afeto, vestimentas e principalmente críticas ao governo são áreas sensíveis que podem levar a sanções. A falta de raízes é outro dos temas mais discutidos. Poucos estrangeiros conseguem obter a cidadania, e se adaptar a um clima social altamente regulamentado pode ser sufocante. Além disso, a alta rotatividade de empregos e a possibilidade de ser facilmente substituído geram insegurança, mesmo entre profissionais altamente qualificados. Muitas pessoas saem com a impressão de terem vivido em uma bolha de modernidade e aparente abundância, mas sem terem conseguido criar raízes. O sistema de saúde, apesar de estar na vanguarda em infraestrutura, não é universal. Isso significa que as pessoas devem pagar por um seguro de saúde privado, cujos planos abrangentes podem aumentar ainda mais as despesas mensais. Aqueles que esperam um atendimento de qualidade sem restrições terão um rude despertar ao descobrir que cada consulta, cada exame e cada medicamento resultam em uma conta que nem sempre pode ser facilmente coberta. Paralelamente, a dinâmica social é extremamente competitiva. Há uma pressão constante para demonstrar sucesso econômico e profissional, alimentada por uma cultura empresarial que nunca dorme e valoriza as horas extras e a capacidade de adaptação ao ritmo frenético. Terceiro, a França deslumbra com sua gastronomia e ícones culturais, mas aqueles que querem se estabelecer lá encontram obstáculos complexos. O domínio do francês é essencial, seja para conseguir um bom emprego ou para entender a administração pública, conhecida por suas inúmeras modalidades e exigências. Mesmo com um bom nível de francês, o processo pode ser demorado devido à burocracia que parece se enredar em si mesma. Em cidades como Paris, a vida cotidiana é cara. Os aluguéis podem atingir níveis proibitivos e muitos acabam dividindo apartamentos minúsculos em bairros remotos. Somado a isso, a concorrência no mercado de trabalho é acirrada.
As regulamentações de proteção para trabalhadores locais dificultam que um estrangeiro sem contatos encontre empregos estáveis. Essa rigidez está associada ao choque cultural em uma sociedade muitas vezes percebida como reservada ou pouco aberta àqueles que não cresceram com seus costumes. A coexistência pode ser mais complicada em áreas rurais, onde há um apego mais forte às tradições. À medida que as barreiras linguísticas, os problemas de moradia e a sensação de que a sociedade nem sempre é acolhedora aumentam, o arrependimento se instala. Muitas pessoas partem com a certeza de que a beleza das paisagens e a riqueza artística da França não compensam os desafios cotidianos vividos longe dos cartões postais turísticos. Culturalmente, a sociedade francesa é frequentemente descrita como distante para aqueles que não foram criados sob suas normas. Enquanto em cidades como Marsella ou Lyon, a mistura de culturas é mais evidente, em regiões rurais, o apego aos costumes pode deixar pouco espaço para um estrangeiro se adaptar. Relacionamentos pessoais e profissionais podem exigir um nível de formalidade e respeito à hierarquia que é desconcertante para aqueles que vêm de ambientes mais informais. Com o tempo, essa realidade pode levar à nostalgia e ao questionamento sobre a decisão de se mudar para um lugar que, apesar de sua beleza inegável, pode não ser tão acolhedor ou aberto quanto se presume. Segundo, a Itália seduz com sua arte, história e culinária incomparável, mas a realidade de se estabelecer lá pode quebrar o charme. A economia italiana vem passando por períodos de recessão e instabilidade no emprego, o que dificulta a procura de emprego, mesmo para profissionais qualificados. Soma-se a isso uma burocracia notoriamente lenta. Obter documentos, registrar-se na Previdência Social ou validar qualificações exige esforço e paciência extras, especialmente se você não domina italiano. A infraestrutura de transporte pode ser imprevisível, com trens sofrendo atrasos e serviços públicos nem sempre mantendo padrões de eficiência. Essa lentidão contrasta com a imagem alegre e descontraída do país, gerando frustração entre aqueles que esperam procedimentos mais ágeis. Problemas sociais como sexismo, discriminação e certas atitudes conservadoras são evidentes, influenciando a qualidade de vida diária de alguns expatriados. O charme das ruas de paralelepípedos e a proximidade da comunidade local podem durar um tempo, mas a estagnação econômica e as dificuldades em encontrar oportunidades reais acabam pesando sobre eles. Depois de um tempo, muitas pessoas decidem ir embora com a ideia de que, apesar de suas atrações inegáveis, a vida cotidiana na Itália exige um nível de trabalho duro que nem todos estão preparados para suportar. Primeiro, a Rússia capturou a imaginação de muitos com sua rica história, legado cultural e vastas paisagens. No entanto, viver lá expõe você a invernos extremamente rigorosos e a um clima político que pode ser sufocante. Restrições de visto, limitações de viagem e vigilância governamental constante são surpreendentes para aqueles de países mais democráticos. A economia, centrada nos setores energético e militar, passa por altos e baixos que complicam a estabilidade do emprego. Além disso, as sanções internacionais e o conflito na Ucrânia agravaram um clima de tensão que se estende à vida dos expatriados. Organizações de direitos humanos denunciaram a censura e a repressão de dissidentes, dificultando a liberdade de expressão e gerando medo de represálias. É comum ouvir histórias de estrangeiros que sentem que estão sendo observados ou que enfrentam dificuldades para conduzir negócios de forma transparente. A diversidade cultural e a rica tradição da Rússia podem ser fascinantes de fora, mas uma vez lá dentro, a desconfiança na imprensa livre e as restrições sociais limitam a integração real. Aqueles que chegam esperando descobrir um mundo cheio de matrioscas e palácios monumentais se deparam com barreiras políticas e burocráticas. Por fim, muitos decidem retornar, deixando para trás um país que, apesar de seu encanto misterioso, os impedia de seguir em frente ou se projetar a longo prazo. No nível político e social, as restrições de visto e de movimento internacional criam dificuldades para aqueles sem status especial. Além disso, são relatados controles frequentes e imprevisíveis, alimentando a percepção de viver sob constante escrutínio. A economia da Rússia, que é fortemente dependente de setores como energia e militar, é periodicamente abalada por sanções internacionais
e flutuações nos preços do petróleo, tornando frágeis as perspectivas daqueles que buscam estabilidade em empregos menos diversificados. Vários relatórios dizem que a escalada da guerra na Ucrânia deteriorou ainda mais a atmosfera, aumentando a tensão social e a incerteza para os não-russos que vivem no país. Se você chegou até aqui, agradeço por ter me acompanhado nesta jornada pelos países onde tantas pessoas viveram experiências desanimadoras. Se você achou valioso, convido você a deixar um like e, se desejar, se inscrever para não perder os próximos vídeos. Seu apoio é essencial para continuar explorando as histórias e realidades escondidas por trás de cada destino. Até a próxima!